Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui. Pastor Mário realmente consegue nos constranger com muito amor. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Murilo. Nós somos diáconos lá da Alcance Curitiba e tem sido um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou casado com a Grazi, que não pôde estar aqui, mas da próxima vez eu prometo que ela vai estar aqui comigo. Somos casados já há mais de 10 anos. Temos um filho de 1 ano e meio. Eu estava dormindo bem pouco, mas aproveitei agora essa tarde. E eu confesso que eu tirei o atraso. E eu estou muito feliz em estar aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai honrar tudo aquilo que Ele já tem ministrado aos nossos corações. E se prepare, porque essa é uma noite onde Ele vai te tocar. Amém? Abra sua Bíblia. Deus está no controle de tudo. Em Mateus 6, versículo 33. O tema dessa mensagem, se você quiser anotar, é transformando busca em desejo. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: buscai assim em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem aqui veio buscar Deus hoje? Levanta a mão. Alguns trocaram o jogo do operário, que pela informação começa às 18h30. Outros deixaram de assistir algum filme. Outros saíram da sua casa, atravessaram o bairro e falaram assim: hoje eu estou indo para a igreja buscar a Deus. E é curioso porque quando Deus ministrou essa mensagem no meu coração, Deus começou a construir coisas dentro de mim e me explicar outras. E isso foi sensacional, porque eu falei: Deus, mas eu te busco, eu venho na igreja, eu jejuo, eu oro, qual é a consequência disso tudo? E aí Deus começou a ministrar no meu coração: você me coloca em primeiro lugar? Coloco. Eu deixo de assistir o meu futebol e eu vou na igreja? Então tá bom. Você prioriza as coisas de Deus? Prioriza. Então como é que está a tua vida? Não, minha vida está boa, né? Porque eu tenho buscado ao Senhor. E todos nós temos feito isso, sim ou não? Quem aqui tem colocado Deus em primeiro lugar? Então, uma pessoa que ela quer conseguir um bom emprego, por exemplo, ela vai buscar se aperfeiçoar, ela vai buscar fazer uma faculdade, ela vai buscar crescer, ela vai buscar as oportunidades e ela vai conseguir. Então tudo que você busca e prioriza, você vai colher aquilo que você está plantando. E Deus começou a ministrar um pouco mais, mas Tiago, vamos um pouco mais. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Bem no finalzinho, no Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quem achou aí diz amém. Quem não achou diz pastor Mário. 1 Pedro 2, versículo 2 diz assim: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio do alimento para a salvação. Eu vou ler de novo. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. E quando Deus me deu esse versículo, eu comecei a falar: mas o que o Senhor quer falar? Existe um nível além da busca, doutor Tiaguinho, que é o desejo. E essa é a maior briga no mundo espiritual pela minha e pela sua vida. Porque buscar a Deus, Ele vai te trazer consequências. Mas desejar a presença de Deus é o que vai manter você no centro da vontade dEle. Vamos pensar aqui, eu estou com um filho agora de 1 ano e meio. E você que é mãe deve saber o que eu vou falar agora, né? Eu não sou um médico. Mas dizem que esse primeiro leite, esse colostro, é fundamental para manter os nutrientes das fases que virão consequentemente. E esse primeiro leite, ele é fundamental. Agora, se uma criança cresce sem ter esse colostro, ela vai ter problemas. Eu estou lendo a Bíblia. Agora, quando você deseja o puro leite espiritual, você já viu criança quando ela quer alguma coisa ou não? Primeira coisa que ela faz é chorar. E ela quer, eu quero, ela vai crescendo, ela começa a fazer as birras e vai para... Mas quando ela deseja algo, preste atenção, Deus está querendo que você hoje aprenda com uma criança. O que ela faz quando ela quer algo? Quando ela
deseja algo. E esse desejo, nós começamos a crescer, nós viemos para a igreja, nós nos convertemos, nós dizimamos, nós fazemos tudo que a palavra do Senhor manda. Mas por muitos momentos, esse desejo acaba se tornando algo secundário. Quando Deus me deu essa palavra, eu nunca vou me esquecer. Eu estava, assim como o Edenilson, está aí o Edenilson ou não? Já gravei o nome dele. Eu estava fazendo um churrasco. E era a época que aquelas lutas do UFC bombavam. Quantos aqui lembram dessa época? Tinha vários lutadores brasileiros. Eu aposto que as pessoas ficavam até de madrugada. Marcava dia. Não, hoje nós vamos assistir a luta tal. E eu fui lá, irmãos. Fui no açougue, comprei a melhor carne, fiz o melhor churrasco. Chamei os meus melhores amigos. E ficamos lá até 3h30, 4 horas da manhã. E aquilo foi muito gostoso. Quando eles estavam indo embora, eu me despeço deles do portão e volto. No caminho, eu morava num sobrado nessa época, tinha um corredor e uma escada. Quando eu estou subindo a escada, eu ouço a voz do Espírito Santo. Como eu gostaria que você me desejasse da mesma forma como você desejou esse churrasco. E eu, mas Senhor, eu estou na igreja, eu estou te buscando. Você não me deseja mais como o teu primeiro amor. E aí Deus começou a construir dentro de mim e me explicar a importância que isso tem. É natural você ver as pessoas crescer dentro de uma igreja. E eu vou te falar que tempo, eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 20 anos de igreja. Ele pode ser resposta de muita coisa. Mas se você cresce em várias áreas da sua vida e não cresce com esse desejo, como o versículo que você acabou de ler, na fase adulta você tem problemas. Por isso que é muito comum você ver uma pessoa com 10 anos de igreja, mas em algum momento estoura algum problema. Porque o colostro espiritual, a base do desejo, que é a busca pelo Senhor, aquela consagração, aquele choro espiritual, aquela coisa que você começa a se tornar íntimo de Deus, foi se esfriando, e ela começou a crescer no intelecto, ela começou a crescer na palavra, ela começou a crescer na vida financeira, mas o colostro espiritual não fez parte desse processo. E aí falta o quê? Nutrientes. E aí nós começamos a ter problemas. Fala para o seu irmão assim: buscar é bom, mas desejar é melhor ainda. Vamos lá, come here please. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 14. O livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos falar um pouco mais sobre o desejo. Diz assim a palavra do Senhor: cada um, porém, é tentado ao próprio mau desejo, sendo por este iludido e arrastado. Eu vou repetir. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. É importante aquilo que nós desejamos para Deus, sim ou não? Então, quando nós caímos em alguma área da nossa vida, isso começou com esse mau desejo. O diabo não vai tentar você numa área que ele nunca teve vitória. Quantos aqui estão me entendendo? Se em algum momento da tua vida ele teve vitória em alguma área, ele vai lançar situações para que esse mau desejo entre na sua cabeça, desça para o seu coração, se torne um pecado. E através desse mau desejo você tenha as consequências ruins. Vamos explicar um pouco agora sobre o que isso causa em nós. Quando nós começamos a desejar as coisas de Deus, não parece que quantos aqui são do tempo do orelhão? Lembra que tinha ficha que você depositava e ficava lá falando? Você começa a desejar Deus, você começa a buscar Deus, você começa a entender coisas que você nunca entendeu. Porque por algum momento, antes de você ser convertido, todos os maus desejos que faziam parte da sua vida, eles te cegavam espiritualmente. Por isso que é muito comum você ver quando a pessoa ela começa a priorizar, a desejar estar com Deus. Você fala um versículo, salta uma janela na mente dela. Você conta um testemunho, o coração enche de fogo. Você vê alguém fazer algo, você fala, meu Deus, e parece que aquilo é tão fácil. Mas sabe por que é fácil? Porque o mau desejo não teve mais lugar.
Então, não adianta nós falarmos assim: ai, a culpa do que aconteceu foi do Satanás, a culpa do que aconteceu foi do irmão que fez tal coisa. Tudo começa no seu desejo. A maior briga hoje no mundo espiritual é por aquilo que eu e você desejamos. E quando eu comecei a entrar em crise, eu tinha uma camisa preta, eu falei para a Grazi: ó, essa camisa você deixa sempre guardada, que é para mim lembrar do dia que Deus falou comigo dessa forma. Eu comecei a chorar na presença de Deus, sabe por quê? Muita coisa que eu ouvia na igreja ainda não era verdade dentro de mim. Muita coisa que eu fazia até com boas intenções, mas dentro de mim aquilo não era uma verdade. E eu me ajoelhei aos pés de Cristo e comecei a buscar e falar: Senhor, me transforma, Senhor. Eu quero te desejar como uma criança deseja o leite. Eu quero priorizar o Senhor não só para buscar e ter benefício, porque eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Eu não quero mais tocar no Senhor de uma maneira benéfica, mas eu quero que as minhas lágrimas, o meu coração, a minha vida, o meu dinheiro, o meu tempo, toque a vida do Senhor pelo desejo, porque eu desejo a sua presença. E o problema é que eu desejava muito mais estar assistindo o UFC do que a presença. Eu desejava muito mais ficar 4, 5 horas na frente de um videogame do que orando e querendo saber das revelações de Cristo. E nós não estamos aqui para trazer algo de julgamento, mas uma consciência que esse desejo é muito mais importante do que a busca. Você pode ter qualquer consequência de busca financeira, mas o que vai te manter na eternidade é o desejo, porque quando você chegar lá, vai ter um tribunal branco, você vai prestar conta de tudo. E se você for chamado de servo bom e fiel, você vai entrar num lugar onde só tem adoração, onde o desejo é tudo, porque você só vai falar uma palavra: santo, 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 24 horas. E lá você não vai mais precisar pagar boleto, lá você não vai mais precisar sofrer. Quantos estão me entendendo? Quem está entendendo dá só uma palma. Quem está entendendo dá 2 palmas. Agora eu estou começando a achar que vocês estão entendendo. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao 15. E antes de falar desse camarada, eu quero dar uma base bíblica para que você saiba que esse cara que eu vou falar agora era o cara mais sábio, o cara mais cheio de revelação e alguém que sabia tudo de Deus. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Olha o que diz Salomão: e disse a mim mesmo, pois, bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade, conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso e da sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Versículo 3. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando entretanto manter a mente e o coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato, versículo 4, vale a pena debaixo dos céus durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois, concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas. Eu construí palácios para mim. Eu plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins, pomares. Neles eu plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram escravos que nasceram em minhas terras, além de toda essa criadagem. Tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata, ouro, riqueza, sem contar dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e as melhores cantoras. Versículo 9. E servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém. Antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhes neguei nada.
Jamais privei o meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho e realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar, preste atenção nessa, fala assim para o seu irmão, examinar. Continuando, tudo o que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçava com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, uma inútil e um enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei, a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica do que as trevas. Entendi que o sábio tem olhos no que enxerga, melhor e além, mais o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte. E o último versículo. Diante disso, pensei mais profundamente, ora, se o que acontece ao insensato, acabará ocorrendo comigo. Salomão era o cara. Eu relatei aqui tudo que ele viveu, e tudo que ele conquistou, e tudo que ele construiu. Ele se tornou uma referência. Os bois deles eram os melhores, os palácios que eles construiu, todos viam, riqueza, prata, ouro, ele teve tudo. Era um cara bom, sim ou não? Levanta sua mão, só você que acha que o Salomão era um cara. Só que em algum momento, o mau desejo entrou em sua vida, e ele começou a se relacionar com mulheres e mais mulheres que não tinham o mesmo princípio. Se perdeu talvez adorando a outros deuses. A presença já não fazia mais parte por causa do mau desejo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós temos o bom desejo e o bom depósito de Deus na nossa vida, aquilo que nós priorizamos vai nos manter no lugar que nós fomos chamados. Não importa a tua folha salarial, não importa o carro importado que você tem, isso tudo é bom, mas é terreno, é passageiro. Existe um lugar reservado para você, que além da busca e das conquistas, chamado desejo pela presença, desejo em estar com Deus. Quando eu fico vendo esse versículo de Salomão, a maior crise foram todas as vaidades que tiraram o desejo de estar perto do coração de Deus. Sabe aquela coisa assim, eu conquisto algo, eu já conquistei, vamos para a próxima. Aquela satisfação era terrena e momentânea, porque ele tinha tanta graça e acabou se perdendo no seu próprio mau desejo. Quantos estão me entendendo? Eu vou falar um pouco sobre a minha vida. Quando eu tinha 20 anos, eu fiquei órfão. Primeiro de pai. Num acidente de trânsito, eu perco meu pai. E aí, o meu pai era muito ligado comigo, nós éramos muito amigos. E eu olhei aquela situação, e eu não tive o privilégio que vocês estão tendo de estar numa igreja tão linda, tão gostosa, com um pastor que ama vidas. Mas no caixão do meu pai, Deus começou a ministrar em minha vida. E Deus começou a falar assim para mim: Tiago, se você não se converter dos seus maus caminhos, não se arrepender dos seus pecados, e não voltar a me adorar da maneira que você sabe que você deve, porque eu estava desviado, o seu fim vai ser um pouco pior que o do seu pai. E eu falava: que é isso, Deus? Eu quero chorar, eu estou no luto. Acabei de perder meu pai, Deus. Mas eu não vou perder você. O seu pai já foi, já era. Ele não levou o seu sobrado, ele não levou o cargo de sargento da Polícia Militar do Paraná, ele não levou nada. Somente uma vida nós temos e logo ela passará. Aquilo que fazemos com Cristo permanecerá. E aquilo entrou na minha vida de uma forma que a minha maior alegria a partir daquele momento
foi enterrar meu pai, viver o luto e ir para a igreja adorar o Senhor. E aí presta atenção no que eu estou te falando. 2 anos depois, a minha mãe descobre um câncer. Porque quando meu pai faleceu, ela começou a ficar muito amargurada, começou a ficar muito sozinha, começou a se isolar, sentir falta do meu pai, falava do meu pai. E o médico chega para nós e fala assim: Tiago, sua mãe tem 6 meses de vida. Porque a metástase começou na garganta e já espalhou por todo o seu corpo. E eu olhei aquilo e falei: Deus, eu acabei de perder meu pai, eu estou te buscando, eu estou te honrando. E aí Deus falou assim para mim: se você ficar sozinho, eu sou o Deus Pai de órfãos, e eu vou cuidar da sua vida. Aproveite sua mãe, eu não vou curar ela. Você imagine você ouvir isso de Deus, Deus falar para vocês. E você pregar a vida inteira, mas é o Deus da cura. Mas Deus não queria curar ela. Porque chegou o dia, a senha e o momento. E quando eu falo para você do desejo, do mau desejo, gente, eu nunca precisei tomar um remédio. Eu nunca precisei culpar Deus. Deus, o Senhor tirou meu pai, tirou minha mãe na minha juventude. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Porque ali eu vi que eu me converti de verdade. Ali eu vi que eu buscava a Deus de uma forma diferente. Ali eu fui tratado e forjado para ser um homem segundo o coração de Deus. E eu perdi tudo, irmãos. Eu perdi amigos. Eu morei fora do país um tempo. Joguei futebol profissionalmente. Não consegui nada aqui no Brasil. Todos se afastaram de mim. E aí imagina, eu fiquei sem emprego, órfão de pai e mãe. Mas eu tinha um Deus que era o dono do ouro, o dono da prata, que era meu pai, que abria portas e oportunidades. Eu me lembro que 3 meses depois que minha mãe faleceu, eu entrei numa empresa. E quando eu cheguei para a entrevista, lá tinha, né, os caras que eram muito melhores do que eu. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E eu falava assim: o que eu estou fazendo aqui? E Deus falava para mim: eu sou teu pai. Eu te adotei porque eu sou pai de órfãos. E, gente, tudo isso era uma loucura porque foi muito rápido. As pessoas que acompanharam isso de perto, elas assistiram isso pensando assim: esse menino, ele vai ficar louco. Esse menino, ele não vai aguentar. E agora o que vai ser da vida dele? E de repente Deus começou a abrir portas. Eu nunca vou me esquecer que quando eu terminei esse primeiro processo seletivo, eu estava do lado do Michael. Vocês vão conhecer o Michael. Ele também está lá na Alcance Curitiba há muito tempo. E ele estava do meu lado, toca meu telefone, a pessoa fala assim: Tiago, posso falar com você um pouquinho? Eu falei: cara, é da entrevista. Aí ele falou, ele é bem fortão assim, vocês vão conhecer ele. Vai, irmão, ouve logo isso aí, cara. O que a mulher quer falar aí com você? É assim ou não é, Carlos, que ele fala? A mulher falou assim: olha, você não é o mais qualificado. Você não é a pessoa que tem os cursos superiores para a vaga, mas pela sua redação, você é o único que tem caráter para assumir essa vaga. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu falei: Deus, obrigado pelo meu pai, porque ele me ensinou a ser homem. Obrigado pela minha mãe, porque ela me amou até o fim. Obrigado por esse caráter que foi forjado no pior momento da minha vida. E eu só desejei a tua presença. Eu não desejei ficar louco, eu não desejei culpar Deus, eu não desejei procurar alguma coisa além daquilo que Ele simbolizava para mim. E aí nessa empresa, escute o que eu estou falando, porque é muito bom poder testemunhar tudo isso hoje. Eu ganhava um salário 3 vezes maior do que o mercado. Eles me deram um carro, tudo que você imaginar de benefício para um menino de 20 anos, talvez alguém que terminou, sei lá, uma faculdade top, aquela era a vaga. Mas em nenhum momento eu deixei de dizimar, eu deixei de glorificar a Deus, eu deixei de me embriagar com a bênção. Eu reconheci o que Ele era. 2 anos depois, eu entrei numa empresa que eu estou até hoje, há 9 anos, uma multinacional. E lá nessa multinacional, Deus começou a me honrar de uma forma. Esse ano eu fui eleito o melhor funcionário da empresa no Brasil. Eu fui para Madrid fazem 7 dias. E nessa apresentação eles falavam de coisas que eu fazia no meu dia a dia. Coisas que eles observavam que era diferente, mas era com a presença. O mau desejo não teve espaço nesse momento. E eu estou testemunhando tudo isso para vocês.
Porque realmente, quando eu estava vindo para cá, Deus começou a tocar e me explicar: Tiago, fala um pouco mais sobre o desejo, porque eles já me buscam muito, mas talvez alguns que estão aqui precisam de uma restauração do seu desejo pela minha presença. Precisa parar de priorizar algumas coisas que são passageiras e priorizar aquilo que é eterno. Precisa gastar mais tempo comigo do que na frente da TV. Precisa gostar mais do charabacantas do que do churrasco. Quantos estão me entendendo? Você que está me entendendo, aplauda o nome do Senhor. Eu quero falar algo agora sobre os discípulos. Quantos aqui acham que Paulo era o cara? O cara escreveu as epístolas paulinas com uma revelação e com uma intensidade que você falava: não, esse é o cara que mais trabalha, esse é o cara que mais frutifica, esse é o cara que não tem tempo ruim. Se ele está na cadeia apanhando, Deus é com ele. Se ele está fundando uma igreja, ele vai lá e exorta. Ele era o cara. Deus tinha dado um depósito para ele específico, sim ou não? Quantos aqui são inspirados pelo apóstolo Paulo? Quantos aqui, quando está lendo lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele dá até, se você pegar 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, é a base para uma pessoa que quer ser líder. O cara era muito bom. Ele tinha uma revelação das coisas de Deus diferente. E eu fiquei pensando nisso, mas Paulo era o cara por quê? Fala para o seu irmão assim: convicção é gerado através do desejo e da experiência com Deus. Quando ele caiu do cavalo, a vida dele nunca mais foi a mesma. Quando eu perdi meu pai e minha mãe, minha vida nunca mais foi a mesma. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: qual tem sido as suas experiências? Qual é o norte que Deus tem dado para você? Vamos falar de um outro discípulo aqui? Vamos falar do Pedrão? O cara corta a orelha de Malco. O cara chega lá em um determinado momento, Deus quer falar com ele, com Jesus, ele prepara a tenda e fala: Senhor, se o Senhor quiser ficar aqui. O cara, ele era entrão. Mas, em um determinado momento, pelo seu coração, pela sua postura e pela sua convicção, Deus dá para ele as chaves da igreja e fala assim: ó, Pedrão, a partir de hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Era um bom exemplo para nós, sim ou não? E eu fiquei falando: tá bom, Deus, Paulo era o cara, Pedro era o cara, mas quem que era o cara aí do desejo que o Senhor está ministrando no meu coração? E Deus falou para mim, estou em casa, né, pastor? Deus falou assim para mim: Tiago, existiu um que quando todos iam dormir, e quando todos já estavam cansados, porque hoje você tem um carro, mas naquela época não tinha carro, e eu vou te falar, era muito cansado, e naquela época não tinha 4 refeições por dia, eu vou te falar, tinha que penar muito. Existia um que todos iam deitar, e eu estou aqui pregando para um pastor batista, depois ele vai me pegar, mas eu acredito muito nisso. Ele chegava um pouco mais perto de Jesus e se importava com o que Jesus estava sentindo, e se importava com as batidas do coração do mestre. Eu acredito que era mais ou menos assim. Todos os discípulos saíam e Jesus ia descansar. Mas existia um tal de João que era um pouquinho mais chegado. Quantos aqui tem alguém que é um pouquinho mais chegado? Sabe aquele chegado? E ele se importava não só com os desejos de Jesus, mas com as batidas do coração do mestre. Eu acredito que essa intimidade foi gerada de uma forma que talvez alguns olhavam e falavam: cara, eu estou cansado. Pô, ele não deixa o mestre descansar. Fala assim para o seu irmão: a boa parte é o coração de Jesus. Para cada um deles Deus deu algo muito importante, mas para João Deus deu a revelação, porque ele era o único que, quando todos terminavam seus afazeres, ele esperava o mestre deitar para ouvir as batidas do seu coração. Deixa eu perguntar para você:
Você tem tido sucesso na sua vida? Como Paulo? Sim. Talvez você é uma pessoa aqui relevante no seu trabalho, na sua família. Mas a pergunta hoje é: como estão as batidas do coração do Mestre? Você tem ouvido ela? Você tem entendido o que Deus quer ministrar para você nesse tempo chamado hoje? E aí eu falei: tá, Deus, mas qual é a revelação disso tudo? Aonde o Senhor quer me mostrar? E aí Deus falou para mim assim: Tiago, fala assim pro teu irmão, você quer ter revelação? Fala com voz de profeta, fala, você quer ter revelação? Presta atenção na palavra hoje, pode falar assim para ele. E aí Deus falou assim para mim: Tiago, existia um que já estava velho, João. Existia um lá no mar Egeu, que ele já estava velho, preso, já não era tão importante. E eu acredito que ele deveria se sentir assim: estou em final de carreira, que saudades do coração do Pai. E Jesus, acredito que em determinado momento falou: cara, você acha que eu esqueci das vezes que você estava do meu lado? Você acha que eu me esqueci das vezes que você se importou em estar mais próximo quando todos queriam dormir? Você acha que eu me esqueci do sentimento que foi gerado no nosso relacionamento? E aí Deus chega para esse camarada e fala assim: anota aí agora, porque eu vou te contar todo o livro de Apocalipse e vou te dar a revelação do final dos tempos. Se você quer ter revelação de Deus, se preocupe com as batidas do coração dele. Tem muitas pessoas falando assim: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Mas há muito tempo não tem mais ouvido as batidas do coração. E aí Deus começa a revelar para ele, mostrar toda a carta de Apocalipse, tudo o que ia acontecer nos fins dos tempos. E ali eu falo: está aí a chave. Para essa pessoa que se preocupou, para esse discípulo, com o coração, Deus deu a revelação. Deixa eu te falar uma coisa: se você quer ter revelação plena para a sua vida, comece a se preocupar mais com o coração e com a presença do que com coisas que são passageiras. E aí você vai ter a verdadeira revelação. Porque acredito eu que a coisa mais difícil para um ser humano é passar a vida inteira fazendo um bolo de chocolate para Deus, e Deus falar assim: eu queria tanto um bolo de morango, que foi o que eu criei para você. Você imagina você passar a tua vida inteira achando que você está fazendo algo. O bom depósito de Deus, ele está reservado para mim e para você, mas nós precisamos priorizar. Olha o que diz, acompanhe por gentileza, Êxodo 33, versículo 11. O livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava do acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Agora olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo, mais uma epístola paulina, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos sem ira e sem discussão. Existe uma intimidade que precisa ser restaurada na igreja brasileira. Isso não tem a ver com prosperidade apenas. Isso não tem a ver com revelação. Mas tem a ver com tempo. Deus quer levantar homens e mulheres em Ponta Grossa, que quando toca o celular ou quando toca o abençoado WhatsApp, não, agora eu não posso, porque eu estou na presença dele. Não, agora eu não posso ver essa mensagem, porque eu preciso falar com ele. Não, agora eu não posso fazer isso, porque para mim mais importante é estar com ele. Deus está levantando alguém aqui nessa noite, que vai ficar mais perto da tenda.
que vai querer ficar mais tempo na presença. E isso vai fazer toda a diferença. Eu me lembro que quando eu comecei a passar por fases, Deus falava assim para mim: sabe por que você não consegue mais se embriagar com coisas desse mundo? Porque o seu coração foi preenchido pelo desejo e pelo bom desejo. E eu via tanta gente talentosa, tanta gente boa, tanta gente que tinha tudo para dar certo, tropeçando na própria perna, assim como Salomão. Eu via tanta gente buscando coisas passageiras. Mas deixa eu te falar, quando você for prestar conta para Deus, esse dia vai chegar para mim e vai chegar para você. O mais importante não vai ser quantas horas você fez as viagens internacionais, mas vai ser talvez quanto tempo você ficou de joelho chorando na presença dele. Porque para aquele que é íntimo, para aquele que é conhecido nos céus, a revelação chega. Fala para o seu irmão assim: a revelação vai chegar para você através da intimidade. A busca é boa. Fala para o seu irmão: a busca é boa, mas o desejo é melhor ainda. Quem está comigo? Eu entendo que andar com Deus vai trazer experiências. Quantos estão me entendendo? Talvez você hoje está no seu trabalho pensando assim: eu tenho sido um bom funcionário, eu tenho sido um bom profissional, mas será que eu tenho representado o Cristo do domingo aqui na minha empresa? Vou te falar uma experiência que eu tive. O nome do meu gerente é Márcio. E quando você está numa empresa, você tem que ter certos cuidados. Eu sempre fui um bom profissional, mas eu falei assim: do meu testemunho eu não abro mão. E por um determinado tempo da minha vida eu comecei a orar por ele, orava pelo nome dele, Estava orando lá na igreja: vamos fazer agora uma oração pelas pessoas. E comecei a investir na vida dele em oração. A melhor batalha que você ganha é em oração. Só que se você não tiver intimidade com Deus, falta pólvora no teu revólver. Porque a batalha é batalha, irmãos. E eu comecei a orar pela vida dele. Um determinado dia ele chegou para mim, porque ele tem que vir de São Paulo para cá muitas vezes, e falou assim: cara, com relação a tudo que você passou na tua vida, você não fez nem curso, cara, para ter essa empatia das pessoas. Porque quando você fala com prefeitos, e o meu trabalho é falar com prefeitos e secretários de meio ambiente, eles têm 5 a 10 minutos para falar com você. E se você em 5 em 10 minutos não ganhar o coração, ou não saber o que falar, perdeu, já era. A nossa empresa saltou de um faturamento de 250 mil para 5 milhões e 250 mil. E ele falou assim: tem alguma coisa aí, cara, o que você faz? Eu falei assim para ele: Márcio, deixa eu te contar uma história, cara. Quando eu fiquei órfão, eu perdi tudo. A única coisa que eu valorizava era a presença de Deus. E todas as vezes que eu vou fazer uma visita e eu paro o meu carro, eu oro e pergunto para Deus: Senhor, eu estou aqui, me toca e me usa. E se for para mim sair daqui sem falar nada, mas pelo menos que através do meu exemplo essa pessoa seja tocada. Ele falou assim para mim: a minha esposa, chamada Letícia, vai na igreja batista já há algum tempo, e eu preciso ter relacionamento com esse teu Deus aí, porque é muito louco isso. Eu chego no lugar, eu cheguei em Chapecó, ele falando, o cara falou: quando que o Thiago vai vir aqui para tomar um chimarrão comigo? Cara, você toma chimarrão com os clientes, é isso? Eu falo: sim. Eu chego, eu oro, e se eu percebo que a pessoa me dá uma liberdade, eu sento com ele e tomo um chimarrão. E por que você toma um chimarrão? Simples, porque eu oro antes. E ele ficou assim. E eu falei assim: Deus, eu estou orando por esse cara há tanto tempo, ele vem com essas perguntas. Passou um ano, eu descobri que ele realmente se converteu,
e realmente está no centro da vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: o maior Jesus que você prega é aquele que você acaba se tornando através da intimidade com Deus. Por isso que Deus está querendo restaurar essa intimidade, porque deixa eu te falar uma coisa: existem coisas que Deus quer revelar para você, que talvez até hoje, 29, 25, 26, 27, 28, 29 de 1 de 2023. Talvez você está um pouco longe desse coração. Talvez a busca tenha tomado uma maior proporção. Mas eu quero profetizar na sua vida que, assim como João, você vai ter uma revelação e vai andar com Deus. Até a pobreza sumir, até a maldição familiar sumir, até as coisas erradas sumir da tua mente. E hoje nós vamos fazer uma oração para que a sua mente seja conectada com os céus. Se coloque de pé, eu gostaria de orar por vocês. Se puder colocar um louvor aqui no fundo. Eu só estou obedecendo aquilo que o doce Espírito Santo me passou. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Essa palavra, ela veio para que você pudesse se conectar. Não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para querer olhar se em algum momento você errou, você falhou. Todos nós temos momentos na nossa vida. Mas Deus está falando assim: filho e filha, eu quero andar com você em 2023. O ano está começando. E eu quero conquistar e realizar coisas através de você, que talvez você ainda não experimentou. E assim como eu revelei o livro de Apocalipse para João, se você tiver intimidade comigo, eu vou revelar coisas para você que eu nunca revelei para ninguém. Existe um privilégio de estar como Maria, se preocupando com a boa parte, porque as coisas são passageiras, mas a eternidade é o que nos aguarda. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria de orar por essa palavra, Pai, e gostaria de conectar os céus e a terra nesse momento, pedindo que o Teu doce Espírito comece a falar conosco. Comece a ministrar em nós, Senhor, um novo tempo, onde nós iremos priorizar a Tua presença, priorizar estar contigo. Nós queremos ter um relacionamento genuíno contigo, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes dentro do nosso dia nós priorizamos coisas e não a pessoa do Espírito Santo. Ele não é algo, Ele é alguém. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós queríamos estar fazendo outras coisas, mas não queríamos estar de joelho. Essa é a verdade. Não queríamos estar em Tua presença, não porque não Te amamos, mas porque o mau desejo tomou um espaço na nossa mente, no nosso coração. E nós nos arrependemos, Senhor, nessa noite. Fazemos um compromisso contigo, Pai, que nós possamos andar contigo assim como Enoque andou, que nós possamos sumir em Tua presença, Pai. Nós Te amamos, Senhor, por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Nos abraça nessa noite, ministra o nosso coração, cura a nossa vida. Nós estamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, o Senhor fez de um órfão, Pai, alguém que poderia ser relevante. E eu sei que tem pessoas aqui muito melhores do que eu, Senhor, que vão fazer coisas nessa cidade muito maiores do que imaginam. Mas toca no seu coração agora. Toca no íntimo, Pai, da intimidade de cada um. Que eles não venham mais buscar vir para a igreja apenas, mas que eles possam desejar como uma criança estar em Tua presença. Que eles possam crescer com os nutrientes necessários da intimidade, porque só vai ter revelação quem tem intimidade. E que essa intimidade venha restaurar a nossa igreja. E talvez algumas pessoas entraram aqui por um determinado tempo, mas vão voltar para cá. E quando elas chegarem nessa igreja, elas vão entender: existe um mover de intimidade, existe o sobrenatural. O céu não está baixinho só na hora do louvor, mas essa é uma igreja que ora e que é restaurada pela Tua palavra.
Mas nesse momento, Senhor, nos ensina a priorizar a Tua presença. Nos ensina a priorizar o seu coração, assim como João priorizava o coração de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a Te amar por tudo aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor tem. Toca em nós essa noite, Senhor. Nos dá sim a coragem de Paulo, nos dá sim a audácia de Pedro, mas nos dá o coração de João. Nós não aceitamos sair daqui sem tocar o teu coração, sem ser tocado pelas suas vestes. Se você quer ser renovado, quer ser tocado, vem aqui na frente. Se você precisa de um toque de intimidade, se por muito tempo mais você não consegue chorar, você apenas ora, mas as lágrimas, o fogo e a paixão, elas não estão mais presentes nas suas orações, estão todos de olhos fechados, vem aqui, porque o Senhor quer te restaurar nessa noite, o Senhor quer te tocar. Nós cremos o teu mover aqui, Senhor. Vem agora com os teus anjos, com o teu fogo, com o teu poder. Não é uma noite apenas de arrependimento, mas é uma noite de restauração. Deus está restaurando os corações e conectando com a eternidade. Existem pessoas aqui, Deus me revela, que por muito tempo estavam fazendo tudo certo, mas por algum momento a sua prioridade, o seu foco mudou. E o Senhor nessa noite está colocando no centro novamente. Filho, o centro é a minha presença. Filho, o centro é o meu coração. Filho, o centro é a sua oração. Porque quando você ora, eu não só recebo, mas eu me conecto com a sua alma. E eu consigo aquietar a sua alma. E o meu espírito prevalece sobre a sua carne. Senhor, nós estamos aqui hoje participando desse momento. E eu declaro, Pai, sobre cada um que aqui está, o vinho novo do Senhor, uma restauração profética, onde a intimidade vai fazer parte do dia a dia, aonde o WhatsApp, o YouTube, o celular, ele é secundário, a sua presença é prioridade para nós. Senhor, nos ensina a nos envolver mais com a revelação, nos ensina a ruminar aquilo que aprendemos na igreja. Mas nós queremos passar mais tempo em oração, nós queremos passar mais tempo de joelho, nós queremos passar mais tempo ouvindo a sua voz. Senhor, nos ajuda a ter um altar em nossa casa. Nos ajuda, Senhor, a fazer da nossa vida uma vida que vale a pena. Oh, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, pela casa. Obrigado por tudo que temos. Mas não há nada melhor do que a sua presença, Senhor. E nós queremos nessa noite, Senhor, selar um compromisso com a sua presença. Senhor, eu oro agora e declaro, Pai, sobre cada um que aqui está, um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de libertação. Senhor, eu declaro a tua unção, o teu poder, o teu sobrenatural, o teu Shekinah. Derdaye kentere barabadaf, sarpi entere mandarabadaf, sherboyo kontoro barabadaf, shorboyo kontoro barabadaf. Nenhuma maldição hereditária chegará à sua casa, diz o Senhor. Sherpaye kentere barabadaf. Toda preocupação caia por terra. Senhor, nós declaramos um novo tempo sobre cada um. Venha, Espírito Santo, com o teu fogo. Shorboyo kontoro barabadaf. Derdaye kentere barabadaf, orbaye ken barabadaf, sherpayo kontoro barabadaf. Anos atrás eu ouvi o seu coração, filho. Eu sei o quanto tu me amas, diz o Senhor. Eu sei o quanto você quer estar comigo. E é por isso que para você algumas coisas vão se tornar mais fáceis a partir de hoje. Mas não esquece da minha presença, filho. Não esquece da minha direção. Senhor, renova a sua mente, restaura a sua vida. Eu queria pedir para os líderes que estão aqui nos ajudar. Dardaye kentere parabarabada, dardan totem barabada, sherpoyo kontoro barabada, dardaye ken poro barabada, she kontoro barabada. Existe
uma restauração vindo sobre você. É hora de se cuidar, diz o Senhor. É hora de parar, diz o Senhor. Aquieta sua alma, diz o Senhor. Eu te amo pelo que você é, não pelo que os outros falam. Eu te amo porque você se importa comigo, diz o Senhor. O Senhor coloca sobre a mente dele agora todos os planos que o Senhor tem para os próximos anos. Toda preocupação, toda ansiedade, ela não faz mais parte da sua vida, diz o Senhor. Sou eu quem cuido. Planos que eu tenho para ti não serão frustrados por palavras, por pessoas ou por aparência, diz o Senhor. Eu sou um Deus que sonda o coração. Conecta seu coração comigo, filho, e eu vou fazer de você uma referência. Sherbayo Kontoro Barabada. Dardaye Kentere Barabada. Shorboyo Kontoro Barabada. Sharbaye Kentere Barabada. Pai, em nome de Jesus eu profetizo cura. Toda doença, tudo aquilo que tem afligido, tudo aquilo que tem feito mal, não tem poder sobre a vida dele. Rapamperembayef. Shorboyo Pambarabarabada. Renova suas células agora. Renova suas células agora. Pai, renova sua memória. Dá uma memória de criança para ele. Uma memória de criança para ele. Tu és Jeová Rafa, o Deus da cura. Restaura agora a sua mente agora. Espírito Santo, o Senhor diz em Isaías que o Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas dores. E eu declaro que Ele está tomando posse da sua cura agora. Cura sobre ele agora. Pai, eu declaro agora as células da sua mente renovada. Memória nova. Memória nova. Mentalidade nova. Restaura agora as tuas células. Pai, todo o dom da cura que foi derramado através da sua vida em mim, eu declaro agora ele curado. Eu declaro ele restaurado. Eu declaro pelo nome de Jesus a tua unção e o teu poder. Show. Dordoyo Kontoro Barabada. Sarbaye Kentere Barabada. Sherbaye Kentere Barabada. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Nós selamos um compromisso com a intimidade. Vem sobre nós o teu reino, vem sobre nós a tua graça. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos porque o Senhor é fiel e justo. E nós cremos um novo tempo sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Essa é uma noite de renovação sobre nós, de restauração. E nós nos comprometemos com o teu evangelho. Mas nós declaramos que a tua presença é mais importante do que qualquer outra busca. Toma em nós uma proporção sobrenatural e nos dá essa revelação, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Você que recebe essa palavra, você que por algum momento foi tocado, dá um forte aplauso a Jesus. Aplauda o nome santo do Senhor.